Olá, eu sou a Natália e o artigo que eu vou apresentar para vocês é sobre o impacto da contribuição terrígena na comunidade poliqueta, filoanélida, no Recife de coral, costeiro predominantemente brasileiro, uma vez que o estudo se passa no Recife Sebastião Gomes, no Banco de Abrolhos, aqui no Brasil. As pesquisadoras responsáveis são Michele Silva e Ana Maria Pires Vanin, da Universidade de São Paulo. Os principais contribuintes da estrutura de um recife são os corais e algumas algas coralinas. Eles são considerados engenheiros autogênicos, uma vez que podem mudar as condições do ambiente físico onde estão inseridos por meio dos seus próprios corpos, principalmente as velocidades das interações que ocorrem, os recursos disponíveis para os organismos que ali interagem e também a taxa de sedimentação, bem como os recursos, os sedimentos e tudo que está à sua volta. O termo Recife deriva da palavra árabe Rasif, que corresponde literalmente a um pavimento, sendo inicialmente utilizado para a identificação de qualquer projeção rochosa presente na superfície dos oceanos e capaz de ocasionar obstáculos para as embarcações. Na língua portuguesa, o termo Recife está também associado e é relacionado com rochedo ou série de rochedos situados próximos à costa ou a ela diretamente ligados, submersos ou a pequena altura da superfície do mar. Os recifes também podem ser definidos como rochedos à flor do mar ou a uma profundidade perigosa à navegação. O termo Recife refere-se a uma estrutura rochosa, ficando em geral próximo ao nível do mar e representando qualquer obstáculo à navegação. De acordo com as origens geológicas dos ecossistemas recifais, existem dois tipos que ocorrem no litoral brasileiro: o recife de coral, que consiste na construção calcária constituída principalmente de esqueletos de corais, em geral encontrados associados a crostas de algas calcárias e briozoários incrustantes, somadas a outras estruturas de carbonato de cálcio de origem orgânica, como carapaças, conchas, e tendo como aspecto circular ou elíptico, bem como o recife costeiro, que localiza-se ao longo da linha de costa, sendo mais difundido. Sua expansão depende da inclinação do fundo marinho e da intensidade do crescimento dos corais. Quando apresenta a idade mais avançada, a borda do recife se projeta para o oceano e a região interior da superfície recifal submerge, devido à sua erosão, formando uma laguna com poucos metros de profundidade, tendo uma extensão de mais de 100 metros e apresentando um bordo recifal estreito. Alguns aspectos ecológicos são essenciais e estão diretamente interligados aos recifes e aos organismos que interagem com os recifes. A manutenção das comunidades recifais são necessários alguns fatores físicos e químicos e serão influenciados como a temperatura da água, a salinidade, a ausência de turbidez, taxas de oxigênio dissolvido, nutrientes e outros substratos para fixação de larvas, por exemplo. Em suma, os recifes são constituídos por esqueletos e outras estruturas calcárias de organismos mortos, principalmente os invertebrados, que sofreram processos de sedimentação, estando frequentemente associados a animais coloniais de pequeno porte e algas calcárias. Os recifes, e especialmente os de corais,
eles carregam grande importância, principalmente quando tratamos da biodiversidade, tanto dos animais quanto dos vegetais. Os organismos, eles são capazes de utilizarem esse ambiente tanto como áreas de reprodução e também como áreas de alimentação ou refúgio. A grosso modo, esses ecossistemas marinhos, eles podem ser comparados às florestas tropicais, dada a alta diversidade biológica e número de espécies existentes nessa localidade, uma vez que apresentam diversos recursos que possibilitam a expressão de diversas espécies. Estas espécies, por suas vezes, podem permanecer naquela localidade todo o seu ciclo de vida, ou também podem ser ocasionais ou oportunistas, utilizando o recife somente para reprodução, somente para alimentação ou outra atividade da sua ecologia. A maioria dos estudos, ele sempre se concentrou principalmente na interação entre corais e peixes. E aí foi a partir dos anos 80 em que os estudos ecológicos da macrofauna, junto aos complexos de recifes, começou a ter alguns objetivos principais e iniciou então uma expansão desse conhecimento nessa área. E dentre inúmeros objetivos, um deles foi a investigação e a influência da distância do Recife em relação ao organismo de estudo, que no caso, neste artigo, eles relacionaram as interações com os poliquetos. Existem diversos tipos de recife, dentre eles os recifes de corais, recifes rochosos, recifes artificiais, bem como diferentes hábitats, como as lagoas, lagos, zona sublitoral ao redor de recifes. Também essa relação e as interações propostas, elas devem observar e cuidar também os metros ou quilômetros de distância que envolvem essa interação entre o recife e o organismo, porque também vai influenciar no comportamento, na ecologia, enfim, no ecossistema como um todo. Sendo assim, então, as características do sedimento relacionada aos recifes de corais também vão ser variáveis importantes para a determinação da influência e da ocorrência da macrofauna que está associada a esse recife. Bem como a variabilidade da composição e a distribuição da macrofauna em relação à posição ao recife, também vai influenciar em alguns aspectos. Uma vez que quando existem diferenças nos padrões da comunidade nos recifes, eles poderão ser dinamizados e poderão ser mensurados, como faz o artigo. Poliquetas representam 1/3 do número total de espécies de macrobentônicas, que são encontradas ao longo dos oceanos. Esses invertebrados, eles vão ser responsáveis por papéis importantes no funcionamento do ecossistema, como não somente sendo presas de peixes, mas também sendo predadores de outros organismos da macrofauna. Ao exemplo disso, a estrutura e função trófica da comunidade poliqueta em torno do recife costeiro do Banco de Abrolhos aqui no Brasil, eles são influenciados igualmente por características dos sedimentos que se encontram em torno do recife e pela posição em relação ao recife ou exclusivamente por um ou por outro. A distribuição total de poliquetas também será expressa em razão da verificação da viabilidade do uso de poliqueta como um bom indicador dos padrões de macrofauna no recife de sedimentos.
no Recife e sedimentos. Sobre o local de estudo, o Banco de Abrolhos está situado no leste brasileiro da plataforma continental e abrange 3 mega-hábitats principais. Dentre eles, o principal que nós iremos se referir, que são os recifes, que podem chegar a aproximadamente 9.000 km². O clima também é importante nessa relação e expressão dos organismos, sendo que a área de estudo será contemplada tanto pelo verão quanto pelo inverno, as estações bem definidas. Sendo que no verão, os ventos que também influenciarão na expressão e na inter-relação entre os corais e os poliquetos, eles soprarão predominantemente de norte e nordeste. É importante lembrar também que as taxas de sedimentação são mais altas durante o inverno e primavera, e que o complexo de recifes de Sebastião Gomes estará localizado no arco costeiro do Banco de Abrolhos, inserido na parte da Ponta da Baleia, onde nós temos a área protegida marinha de Abrolhos. Como resultado desse estudo, foram coletados cerca de 11.626 indivíduos da macrofauna no Recife de Sebastião Gomes, compreendendo em 2.432 poliquetas classificados em 36 famílias e 121 espécies diferentes. Com relação à abundância total desses poliquetos, as espécies mais abundantes foram Goniadides caroline, com 813 indivíduos, a Feloqueta espécie, com 170 indivíduos, Leodamas tridley, com 151 indivíduos, e Lumbrineris tetraura, com 184 indivíduos. Essas 4 espécies, elas representaram cerca de 50% do total da abundância de poliquetas ao redor do Recife de Sebastião Gomes. Então, isso também é um resultado da preferência pelo substrato que elas possuem de acordo com os recursos que possuem no ambiente. Em geral, as maiores abundâncias estão associadas ao sedimento de carbonato, com o sedimento um pouco mais grosso, e principalmente no sentido norte do Recife, realizados os transectos e os pontos amostrais nessa região. Esses padrões de distribuição da macrofauna, principalmente dos poliquetas no Banco de Abrolhos, serviu também de comparativo e de estudo e banco de dados básicos para diversos outros experimentos e diversas outras comparações dada a expressão do ambiente. Em novembro de 2015, por exemplo, após o grande desastre ambiental que estava relacionado com o colapso da barragem dos resíduos de mineração da Samarco, no Rio Doce, o IBAMA se utilizou destes bancos de dados e dessa distribuição geográfica que existia dos organismos para mencionar e quantificar a importância que o Banco de Abrolhos tinha para aquele ecossistema.